Olá investidores e amigos da Mais Retorno, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E depois de alguns e-mails pedindo mais detalhes sobre o tema, eu decidi falar sobre Tesouro Selic e se realmente é possível perder dinheiro com a aplicação menos arriscada do mercado. A resposta inclusive pode te surpreender. Se você investe nas letras financeiras do Tesouro, LFT, certamente já conhece as vantagens oferecidas por um ativo com alta liquidez e segurança, que nada mais é do que investir em títulos públicos oferecidos pelo próprio governo nacional. No entanto, muitas pessoas pensam que esse é um investimento sem qualquer risco, o que não é verdade para nenhum tipo de investimento no mercado, nem mesmo para a caderneta de poupança. O Tesouro Selic pode inclusive apresentar rentabilidade negativa. Isso mesmo, a sua aplicação de emergência, aquela mais conservadora, também oferece seus riscos, e nesse vídeo eu vou explicar por que isso acontece e se realmente merece algum tipo de preocupação adicional. Então fica comigo. Bom, para começar, eu quero explicar como funciona o Tesouro Selic. As letras financeiras do Tesouro LFT são chamadas atualmente de Tesouro Selic para quem investe no Tesouro Direto. O motivo é o seu funcionamento, que basicamente replica o desempenho da taxa de juros, que é a taxa Selic. Considerando esse cenário de acompanhamento da taxa de juros e também o fato de que o título é emitido pelo próprio governo, torna-se realmente um ativo bastante seguro e inclusive muito utilizado para a reserva de emergência dos investidores. No entanto, algo que costuma passar despercebido, a rentabilidade da LFT não é apenas uma cópia da taxa Selic. Há um prêmio de risco oferecido pelo governo, ou seja, uma parte desses ganhos da LFT se baseia em uma taxa pré-fixada. Você mesmo pode perceber que ao investir em um Tesouro Selic pela sua corretora, a rentabilidade é informada, por exemplo, Selic mais 0,02. Isso significa neste caso que teríamos rendimento de 100% da Selic mais o pré-fixado. Além disso, como é comum com ativos de renda fixa, o Tesouro Selic possui uma data de vencimento. Acontece que você não precisa aguardar esse vencimento para receber o seu dinheiro, pois é possível negociar a LFT a qualquer momento no mercado secundário, vendendo para outros investidores. A questão é que, para vender o seu título, você vai se expor à clássica relação entre oferta e demanda. Ou seja, quanto vale a sua LFT no dia da negociação. E para isso é importante entender a marcação a mercado. É uma forma de precificar os títulos oferecidos pelo Tesouro Nacional diariamente. Bom, o que é a marcação a mercado da letra financeira do Tesouro? A marcação a mercado é o nome dado à precificação de um ativo em uma determinada data de negociação. Me explica melhor isso, Felipe. Bom, para termos uma ideia da dinâmica dessa marcação a mercado, imagine que você tenha um imóvel em um condomínio com diversos apartamentos iguais. A marcação a mercado é como se todos os dias o preço do seu imóvel fosse definido pela última venda de um imóvel nesse condomínio. Se o último vendedor precisou de dinheiro e vendeu a 50% do valor, é esse o preço que será definido também para o seu imóvel na marcação a mercado. Mas diferente de um imóvel, quando falamos do Tesouro Selic, em tese, a variação é muito baixa na medida que ele acompanha a taxa básica de juros. Não por acaso é considerado como o título mais seguro para se investir no nosso país. Acontece que a parte pré-fixada de sua rentabilidade, aquela chamada de spread, movimenta-se de acordo com o cenário econômico. Em 2020, por exemplo, vimos o governo precisar elevar o seu endividamento para combater a crise financeira. Naturalmente que isso eleva o risco fiscal do Brasil, algo que afeta os títulos da dívida, entre eles a própria LFT. Sendo assim, é natural que o investidor eleve a sua exigência em relação ao spread para investir no Tesouro Selic. Se antes aceitaria um acréscimo de 0,02 ou 0,03, a taxa Selic agora pode comprar esse título público apenas se o spread subir para 0,08 ou 0,10. Ou seja, você comprou o seu Tesouro Selic a uma taxa inferior ao que o mercado negocia atualmente. Assim, caso venda o seu título antes do vencimento nesse momento, terá de fazê-lo por um preço inferior ao de compra, gerando algum prejuízo, ou vice-versa. Dependendo do cenário econômico, o mercado ele permite que você realize dois tipos de operações com a LFT. Ágil é o nome dado a uma venda de um título com obtenção de lucro,
Isso acontece se você negociar a LFT com taxas menores do que quando comprou esse título. E o deságio é o nome dado a uma venda do seu título com prejuízo. Isso acontece se você negociar a LFT com taxas maiores do que quando comprou o seu título. Bom, e é possível ter rentabilidade negativa no Tesouro Selic? Uma vez entendida essa dinâmica de precificação da LFT, podemos enfim responder a nossa pergunta principal. Afinal, é possível ter rentabilidade negativa na LFT? E a resposta, como talvez você já saiba, é positiva, mas cabem algumas ressalvas. Tudo que vimos até aqui se aplica à venda antecipada do Tesouro Selic. Em outras palavras, as relações de ágio e deságio se verificam apenas caso você queira vender antes do vencimento desse título. Isso acontece porque nesse caso você depende de outro investidor querendo comprar o seu título, interessado no seu título. Para isso há o famoso risco de mercado, ou seja, a chance de valorização ou desvalorização desse ativo de acordo com o mercado. Não é um problema para aqueles que, ao contrário de quem quer resgatar antecipadamente, mantém o seu título até o vencimento. Nesse caso, ainda que o título seja marcado diariamente, ocorram oscilações no mercado, isso fica indiferente, já que o governo vai sim pagar o que foi combinado na data do vencimento. Outro cenário que possibilitaria uma rentabilidade negativa no seu investimento seria caso a nossa taxa de juros fosse negativa, algo que já acontece em alguns países desenvolvidos, mas o Brasil eu acho que é um cenário bem distante ainda no momento que vivemos. Ou seja, de maneira objetiva, há um risco de rentabilidade negativa no Tesouro Selic, mas apenas para aqueles investidores que antecipam o resgate do investimento. E mesmo assim, apenas em condições bem atípicas como o que aconteceu aí no ano de 2020. Bom, afinal, ainda vale a pena investir no Tesouro Selic? Ao saber que é possível ter rentabilidade negativa no Tesouro Selic, muitos investidores podem até passar a questionar se realmente vale a pena investir nessa classe de ativos. Mas deixa um recado aqui, que apesar da sua marcação a mercado, o Tesouro Selic cumpre muito bem a sua função para aqueles que buscam um investimento conservador, de baixo risco e com liquidez, especialmente para aqueles que querem ter uma boa reserva de emergência. Além disso, esses efeitos de expectativa são constantemente alterados. É normal que em períodos de recessão o mercado tenha um comportamento mais volátil. Em breve, a depender aí das notícias, o spread tende a voltar a uma normalidade, reduzindo assim o impacto da rentabilidade aí nesse curto prazo. O mais importante na prática é que você sempre entenda o funcionamento do ativo antes de investir nele, seja Tesouro Selic ou qualquer outra forma de investimento. E se você gostou desse vídeo, dê seu like. E se você ainda não é cadastrado no nosso canal, cadastre-se no nosso canal e clique no sininho de notificações para receber as notificações dos próximos vídeos. E não deixe de comentar o que você gostaria aqui que nós abordássemos aí nos próximos vídeos. Inclusive, por falar de vídeo, eu fiz um vídeo aqui sobre não persiga resultado, que foi o último vídeo, e tivemos alguns comentários. O primeiro deles, Cláudio Trindade, ele comentou: valeu, o resultado acontece diariamente se mantendo no plano que se tem para construir o patrimônio. É um longo processo que acompanha o investidor para sempre ou enquanto ele decidir investir. Perfeito aí, Cláudio. O investimento, ele realmente funciona quando você tem disciplina para executar o seu projeto de vida. E Walter 200, parabéns pelo vídeo, sigo vocês há bastante tempo. Gostaria de ver vídeos diferentes que ninguém faz, tipo desempenho de uma determinada ação desde o seu IPO, ano após ano. Vale aqui a consideração, Walter. Pode deixar que eu vou falar com a minha equipe aqui de produção e vamos produzir um conteúdo especificamente sobre isso. E Marco Antônio, ansiedade causa danos, sem dúvida nenhuma. E se você tem alguma informação, alguma questão para adicionar aqui nesse vídeo, deixe nos comentários. É um prazer sempre aí traduzir esse financeiro do mercado aí para vocês. Um grande abraço e até a próxima.